Então, gente, brevemente... Estou com essa de sono. Molha o rosto aí. Vocês vão ter disponível brevemente a ANP, né? Vai valer 10 pontos. A prova vai valer 25 pontos, né? A gente já fez 5 pontos de trabalho aqui no Google Classroom. E vai ter mais algumas atividades aqui, tá? A nossa prova, se não me engano, está marcada para a próxima ou na outra semana, né? Então, a gente vai começar a fazer revisões, né? Só mandar o link aqui que a menina pediu. Só a prova é 18 de setembro. Pois é. Se a gente for olhar aí, tem 2 semanas, né? De aula. Eu acho que essa aula é a próxima. 2 semanas. Então, a gente vai começar a fazer revisão, tá? Como a gente falou dos nematomintos na última aula, a gente vai começar por eles. Aí, na semana que vem, nas outras semanas, a gente volta, né? No início lá da parasitologia, né? Então, a gente tem 2 semanas aí de revisão, beleza? Não faltem as aulas de revisão, porque vai ter ponto, tá? Aí, algum trabalhinho, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente falou na aula passada dos filos, né, dos neumatomintos. Gente, é uma quantidade desses vermes abundantes, né? 3 milhões de vermes dos nematóides, né? Por metro quadrado de solo, né? Só para vocês terem ideia. Esses que vivem em vida livre, né? Sem estar parasitando algo, né? Eles reciclam nutrientes, controlam a população de bactérias, de fungos, né? Que se alimentam desses seres. E tem os que são parasitas que a gente vai estudar, né? Nós falamos na aula passada a respeito, né? De alguns representantes, a lombriga, que pode chegar até 30 centímetros, né, de 20 a 30 centímetros, a filária, né, de 4 a 8 centímetros, lombriga e filária, e a oxiurus, né, 0,5 a 1 centímetro de comprimento, bem pequenininho. O ancilostomo, né, que provoca ancilostomose de 1 a 1,5 centímetros. Esse é o mais feio de todos, né? Parece um extraterrestre. As características do filo nematelminto, né? Tem um corpo cilíndrico, o sistema digestório deles é completo, diferente dos plateumintos, que é incompleto, né? Então, eles têm uma entrada e uma saída de dejetos. Então, tem uma boca e tem um ânus. E tem todo o trato digestório, né? Faringe, tem a região, né? E tem a região de saída. Eles são, né, triblásticos, eles têm 3 camadas, né? E são os pseudocelomados, porque eles não têm o celoma completo. Ó. Ele tem, só para a gente ter uma ideia, tem a ectoderme, a parte externa, né? A mesoderme, parte interna a endoderme, e tem esse pseudoceloma, né, que é uma cavidade entre a meso e a endoderma. Se ele fosse celomado, ele tinha cavidade interna para incrustar os órgãos completos. Como ele não tem todos os órgãos completos, eles são pseudocelomados. A digestão dele, né, é extracelular, a respiração é através da epiderme, né, por difusão simples. Aqui está o tubo digestório deles, está vendo, ó? Tem um conjunto muscular, né, as 3 camadas, eles são triblásticos, depois tem um músculo, e aqui nós temos o tubo digestório. A circulação é pelo líquido, né, pseudocelomático, ele não tem uma circulação completa. A excreção, né, pelos tubos excretores. O sistema nervoso, a gente tem os anéis fibrosos, nervosos, né, com os cordões longitudinais que vão fazer com que esse verme tenha esses movimentos, né. Eles são vermes dioicos, né? Ou seja, a gente tem o masculino e o feminino, né? E acontece o desenvolvimento, né? A fecundação interna e desenvolvimento indireto. Eles têm um poro, né? Genital, esse aqui é o feminino, tem um poro genital, aqui é a boca, né? O macho tem, na sua cloaca, na parte externa do ânus, né, onde também serve para evacuar,
ele tem uma espícula copulatória, ele chega e introduz dentro do poro genital da fêmea. O poro excretor, o ânus. Alguns parasitas, né? O amarelão ou a ancilostomose, a gente tem como agentes etiológicos, né? O Ancyllomas duodenale e o Necator americanus. A gente tem um verme de 10 a 15 milímetros de comprimento, tá? E ele provoca esse amarelão ou pilão, né? A transmissão, a larva, né? Ela penetra pela pele, né? Nos solos úmidos ou águas contaminadas, né? E a penetração é ativa da larva mesmo, a filarioide, através da pele. As larvas, elas vão passar pelos pulmões, né? Os adultos, no intestino delgado, eles vão se reproduzir. Se alimentam de sangue, né? Se vocês observarem, ó, aqui a gente tem vários ancilostomas, né? Provocando ancilostomose. Olha que monte, ó. Bem pequenininho, aqui são as pregas do intestino delgado, tá vendo? Todos presentes aqui. No grosso também eles ficam. Sintomas intestinais, né? Lesões, hemorragias, né? Anemia, fraqueza, né? Ingestão, dá vontade de comer terra, né? Um dos sintomas, a ingestão de terra, chama geofagia. E a profilaxia é tomar medicamento, geralmente o mebendazol, né? Que é comum que as pessoas tomam. Então, o tratamento, tratar os doentes com medicamento, como no caso do mebendazol, saneamento básico, uso de calçados, né? O ciclo do ancilostoma é bem semelhante da Ascaris lumbricoides, exceto pela infestação ativa, né? O parasita, ele é monoxênico, ou seja, ele só tem um hospedeiro, diferente dos outros, né? Então, você tem a expulsão, né, desses ovos contaminados, né, desses ovos nas fezes contaminadas. Esses ovos, no ambiente úmido, ele eclode, né, então, ele termina o desenvolvimento, ele eclode e vai se desenvolver, tá vendo, em larva, numa filariose. Essa filária vai penetrar na pele, né, no caso do pé descalço do homem. Cai na corrente sanguínea, vai passar pelos órgãos, né, passa pelo fígado, passa pelos pulmões, até chegar aqui na traqueia e subindo pelo esôfago. No esôfago ele cai no estômago e vai para o intestino delgado, intestino grosso, onde ele vai se reproduzir e se alimentar de sangue, né? Ele é um parasita monoxênico. O que isso quer dizer? Ele só infesta um indivíduo, então só tem um hospedeiro, no caso o homem, né? A ascaridíase, né? A gente tem um agente etiológico, a Ascaris lumbricoides. São vermes que podem chegar de 30 a 40 centímetros, né? Muito conhecida, a lombriga é muito conhecida. Quando a gente fala de verminose, a primeira palavra que as pessoas pensam é lombriga solitária, mas principalmente lombriga, tá? Lembrando que a lombriga é um verme, né? Nemateuminto, né? Do filo nematóide, e o nome científico é Ascaris lumbricoides, e a doença que ele provoca é a ascaridíase, né? A fêmea é um pouquinho maior do que o macho. A transmissão, né, ingestão de água, alimentos contaminados, né, contendo os ovos do verme. O local de ação, né, as larvas elas passam pelo fígado, os pulmões, intestino delgado. Aqui a gente tem intestino delgado aberto, mostrando a quantidade de larvas já em estágio adulto, né, de lombriga, né, de Ascaris lumbricoides. Tá vendo? Cheias. Elas se multiplicam muito rápido e enchem os intestinos, tá? Elas podem provocar lesões hepáticas, né? Olha que fotografia assustadora, né, gente? Lesões hepáticas e pulmonares, enfraquecimento, reações alérgicas e também obstrução intestinal. Aqui é uma pessoa tomando medicamento, uma criança, pelo jeito, né?
expelindo essas lombrigas durante, né, a evacuação. Olha a quantidade de lombrigas, é assustador. Né, sai mesmo, pode sair até pela boca, né, que está saindo pelo ânus, esse bolo de lombrigas. Você imagina a pessoa evacuar ali 100, 200, né, esse verme desse, imagina um susto. A profilaxia, tratamento dos doentes também, mebendazol, né, saneamento básico, higiene pessoal e higiene alimentar. Aqui para cortar a unha, não é para cortar o dedo, não. O cara está cortando o dedo. Ciclos ácidos lumbricoides, né? A gente tem a ingestão dos ovos, né? Então, por algum motivo, se ingeriu esses ovos, presente em alimento, né? No intestino, elas eclodem, tá? Cai na corrente sanguínea, eclode no intestino, passa pelo fígado, né? Do intestino ela volta pela corrente sanguínea, passa pelo fígado, coração, pulmões, traqueias, faringe, estômago e intestino, até continuar o ciclo delas novamente. Então, ela é bem parecida com o ancilostoma. A diferença é o ciclo de vida do verme, né? E a Ascaris pode para parasitar outros seres, né? Não só exclusivamente os seres humanos, né? Como tem porcos, tem Ascaris lumbricoides, pombo tem Ascaris lumbricoides, tá? Elas criam características específicas para, né, parasitar esses seres. Então, se ela está num pombo, ela vai ser bem menor, né? Mas pode ter também. Também são parasitas monoxênicos, né? E só vai hospedar um hospedeiro. O homem, né? E pode. Aqui, gente, a gente tem outro que é a filariose, né? O agente etiológico é a Volqueria bancroft, a filária. Essa verminose, ela é transmitida através da picada do mosquito Culex, né? Os pernilongos do gênero Culex, eles têm que estar contaminados com a larva, né? A filária, a microfilária. Então, eles têm de 4 a 8 centímetros de comprimento. As fêmeas desses pernilongos do gênero Culex, contaminadas, podem transmitir. A larva, após a picada do mosquito, né? A penetração ativa da larva liberada pelo pernilongo através da pele, né? Essas microfilárias. Geralmente, os locais que mais, né, agem, né? São os vasos linfáticos dos braços, as mamas, né? Nos homens, o saco escrotal e principalmente as pernas, né? E eles obstruem a drenagem da linfa e destroem o sistema linfático. Os sintomas são inflamações dos vasos e gânglios linfáticos, inchaço do órgão afetado. Olha esse aqui, cara. Olha esse indivíduo com uma elefantíase já, né? Aqui a gente tem a filariose circundando o testículo do indivíduo, né? Pode ver que até o pênis sumiu, todo inchado aqui no meio. Virou uma coisa só, né? Com essa abertura para a urina somente. Ó. É assustador também. Isso pode ser transmitido pelo mosquito, pelo Culex. Chega nesse estágio já de elefantíase, é difícil reverter o caso, tá? É difícil, praticamente impossível. Outros no gângulo linfático das pernas, né? Então, a gente tem inflamação, né? E a profilaxia, o tratamento dos doentes e o combate ao mosquito, né? Que é o vetor, que é o Culex. Agora, enterobiose, né, ou oxirose, também muito comum, oxiurus. É um verme que tem aproximadamente meio a 1 centímetro de comprimento, então varia de meio a 1 centímetro. O nome científico é Enterobius vermicularis, né, oxiuro. E a doença é a enterobiose ou a oxirose. A infestação, então, a gente também é um parasita monoxênico. A gente tem a infestação por alimento contaminado, né? Por a mão contaminada com as ovas caem na corrente, cai na boca, né? Passa pelo trato digestório e se aloja nos intestinos. No intestino a gente tem a reprodução delas, né? E quando a fêmea vai colocar os ovos, ela coloca os ovos próximo à borda anal. E quando ela está colocando os ovos, né?
ele pode dar uma reação alérgica e dar aquela coceira. Quando a pessoa coça, ela pega, né, na borda anal ali os ovos do oxiurus e pode colocar na boca e continuar o ciclo ou passar para outra pessoa ou contaminar objetos, né, alimentos. A transmissão, né, é com ovos presentes na água e alimentos e também a coçar o ânus, né, você pode ter uma autoinfestação. O local de ação é o intestino grosso, né, e os sintomas é uma coceira anal e a dor abdominal intensa. Também, né, o Albendrox com medicamento para combater, isso dá em postos de saúde, né, muita gente vai pegar medicamento para contra a verminose, isso é um projeto do governo que tem no Ministério da Saúde, vai lá, o médico prescreve e essas pessoas tomam, né. Esses remédios para verminose, como a maioria das pessoas são crianças, a maioria tem remédio líquido e com gosto, né, senão a criança não consegue tomar mesmo, né, o tratamento para os doentes, como medida profilática, saneamento básico, higiene pessoal e alimentar. Também, quando a gente pensa em verminose, é uma das verminoses que mais vem na cabeça das pessoas, tá? Então, vem a ascaridíase, né, provocada pela ácido lubricoides, e a oxidose provocada pelo oxiurus, né? Então, é isso. Todos, se vocês observarem, o tratamento é o saneamento básico, né? Todos, higiene pessoal, higiene alimentar, não tomar água contaminada, né? Evitar contato com descalço, né, no terreno, se não tem conhecimento, ver se ele tem um esgoto, ou as pessoas podem defecar ali, para você ter contato com essa terra contaminada, né? Você pode também adquirir os nemateumidos. Então, vamos falar um apanhado básico e a gente começa a fazer as revisões lá da introdução à parasitologia, tá? Para a prova dia 18, se eu não me engano. Então, gente, ó, hoje a gente falou, né, dos nemateumintos, que é um filo, né, de vermes, que a diferença dos plateumintos, né, o filo nematóide, ele tem vermes cilíndricos. Então, são os vermes muito abundantes, a gente tem aproximadamente 3 milhões de vermes por metro quadrado do solo. Então, eles podem viver no solo, né, se alimentando de restos ali daquele solo, de fungos e bactérias, ou eles podem estar parasitando, inclusive, até vegetais, tá? Mas pode parasitar o ser humano, que é o caso que a gente vai estudar. Mas eles têm uma função grande de reciclagem, né? Nutrientes e controle de população de bactéria e fungo. Ó, aqui a gente tem a lombriga, e aproximadamente é o representante mais clássico dos nematóides, 20 a 30 centímetros. A filária, né? A oxiurus e o ancilostoma. Eles têm um corpo cilíndrico, os sistemas digestórios são completos, tá? Tem uma boca e um ânus. O corpo, né, cilíndrico, o sistema digestório também completo. São tribláticos e pseudoscelomados. Celomados, né? Celoma é a cavidade onde a gente tem os órgãos. Como ele não tem todos os órgãos, só tem o intestino, né? Fica esse pseudoceloma, uma cavidade aqui entre o meso e o endoderme, tá? A digestão extracelular, respiração através da epiderme. E a circulação é por esse líquido, né, pseudocelomático. Ele não tem uma circulação sanguínea, não tem sangue, tá? Tem os anéis, né, nervosos espalhados pelo corpo. A reprodução, né, através de fecundação e desenvolvimento indireto. Eles são dioicos, significa que tem o macho e a fêmea. Se fosse monóico, ele seria hermafrodita. No caso de dioico, tem o macho e a fêmea. A gente tem um poro genital, né? Que são os poros excretores. E na cloaca, né, o macho próximo ele tem uma espícula copulatória, chega e introduz aqui, né, no poro genital e envia seu espermatozoide aqui para a fêmea fecundá-la, né? Então, são os nemateumidos que são parasitas. A gente tem amarelão ou ancilostomose. Tem de 10 a 15 milímetros, tá, gente? Não é centímetro, é milímetro. Então, é 10 a 15 milímetros, bem pequenininho, tá?
O ancilostoma, os agentes etiológicos, é o ancilostoma duodenale e o Necator americanus. Tem 10 a 15 milímetros. A penetração da larva, né, acontece através da pele, né? Então, o contato da pele do tecido com o solo contaminado. E as larvas passam pelos pulmões, né, e vão se fixar no intestino delgado, né, já adultas, para se alimentar de sangue. Pode provocar lesões intestinais, como hemorragias, anemia, fraqueza, né, geofasia, que é a vontade de comer terra. Porque como você está perdendo sangue, teoricamente o corpo fala, vou comer terra para tentar absorver ferro, né? O tratamento dos doentes, né, usando o mebendazol, tratamento de saneamento básico para todos os usos de calçados, né, não ter contato com esse solo contaminado. O ciclo do ancilostoma duodenale, né, mesma coisa, os parasitas, ele é monoxênico. Monoxênico significa que ele vai hospedar um só parasita, ou um só hospedeiro. A gente tem a eliminação, né, de uma pessoa contaminada nas fezes com esses ovos eclodem e as microlarvas ficam, né, espalhadas no tecido, no solo úmido. Quando uma pessoa, geralmente trabalhador rural, né, anda descalço sobre essa terra úmida, né, sem proteção, essas filárias, né, esses micro larvas penetram na pele, né, cai na corrente sanguínea, passa pelo fígado, chega nos pulmões, dos pulmões, desce, né, pelo esôfago, cai aqui no estômago e vai para o intestino grosso, é onde que ele vive. O agente etiológico, né, agora é outro verme, a ascaridíase. O agente etiológico é a Ascaris lumbricoides, a lombriga, né? É um verme que tem de 30 a 40 centímetros, né? A transmissão pela ingestão de água e alimentos contendo os ovos do verme. As larvas vão passar pelo fígado, pelos pulmões, né? O intestino delgado, ó, que tem um pedaço do intestino cheio de Ascaris lumbricoides. Quando elas estão passando ali, elas podem provocar lesões hepáticas e pulmonares por causa da quantidade de microlarvas que está passando, né? A pessoa pode ter enfraquecimento, reações alérgicas e obstrução intestinal. Novamente, uma foto que choca, uma criança eliminando uma quantidade absurda de Ascaris lumbricoides. Essa quantidade pode ter obstrução intestinal, que é muito comum, e desnutrição, porque a criança não consegue, né, o adulto, alimentar-se adequadamente, porque ela está absorvendo todos os nutrientes no intestino delgado, né? A profilaxia, tratamento dos outros doentes, né, saneamento básico, higiene pessoal e alimentar. Então, os vermes, uma pessoa contaminada, né, evacua em qualquer lugar, você tem, por exemplo, no alface, no tomate, ou em alimentos em geral, contaminação dos ovos. Quando você se alimenta, juntamente com esses ovos, ele cai, né, no seu intestino, vai chegar no seu intestino, né, lá vai eclodir, cai na corrente sanguínea, ele vai rodar no seu corpo, passa pelo fígado, coração, pulmões, traqueia, faringe, estômago, até chegar no intestino novamente e ali se desenvolver, né. Ela é monoxênico também, a gente tem um único hospedeiro. Mas eu tomo cuidado, eu lavo a minha alface e tal, eu lavo as minhas verduras. O problema todo é quando a gente, né, se alimenta fora de casa, né? Você não sabe a procedência, por exemplo, de um restaurante, de onde, né, está vindo essa alface, onde está vindo essa couve, né? Como é que está sendo limpa? Está colocando de molho, né, com hipoclorito de sódio? Está fazendo isso? Não está, né? Então, às vezes, é melhor não comer, né? Se você não sabe a procedência, é perigoso mesmo, né? Por isso que a vigilância sanitária ela tem que pegar no pé mesmo. A filariose ou elefantíase, ó, o agente etiológico, né, é a Wucheria bancroft, que é a filária, né, tem de 4 a 8 centímetros, e o hospedeiro intermediário, aqui é diferente, tá vendo? Ela tem um hospedeiro intermediário, é o mosquito Culex, né? Dentro do mosquito, eles vivem no intestino do mosquito também, dentro do seu abdômen ali. Só que lá, ela se reproduz assexuadamente, né?
E quando, aí formam essas microfilárias, que são um vermezinho muito pequeno. Quando esse verme cai na corrente sanguínea do ser humano, aí que ele faz a desgraceira toda. Então, é o pernilongo do gênero Culex, é o hospedeiro intermediário. Para ser hospedeiro definitivo, nós temos que ter reprodução sexuada, tá? Então, a Fucaria bancroft, né, a filária, ela não é monoxênica, né? Ela é heteroxênica, tem mais de um hospedeiro. A transmissão, né? A larva é liberada pelo pernilongo através da pele, entra na corrente sanguínea do ser humano, né? E os locais de ação, geralmente, principalmente as pernas, mas pode ser nos vasos linfáticos de qualquer parte do corpo, tá? Aqui a gente tem uma pessoa com uma infecção nos testículos, mas é muito comum nas pernas, no braço, na mama, nas mulheres, tá? Perna, essas lesões de ulceradas é muito comum também. Agora, a enterobiose vermiculares, né, oxiurus ou enterobiose. Ou oxilose é a doença que provoca. É um verme pequeno, com 0,5 a 1 centímetro de comprimento. Também ingestão de alimento contaminado, né, os ovos presentes na água, alimentos, né, e também pode se auto-infectar coçando o ânus, né, que debaixo da sua unha pode ficar cheio de ovos. Local de ação no intestino grosso provoca uma coceira anal e uma dor abdominal intensa. A profilaxia, né, o tratamento do doente, funcionamento básico, higiene pessoal e alimentar, né, uso de medicamento específico, o Albendrox aqui é um, né, e principalmente saneamento básico e higiene pessoal auxilia muito nesse processo, tá? Vocês têm dúvida, gente, em relação aos nematóides? Ou tá tranquilo? Tranquilo, Paulo. Beleza, vamos começar então uma revisãozinha? É muita coisa pro meu gosto. Né? A prova vai ser melhor ainda, Tawane. Ô, Matheus, Deus que me defenda. A prova tá ótima, realmente você vai ver. Vocês vão falar assim, Paulo, você tá de parabéns, essa prova. Tinha muito tempo. Paulo, se eu fosse você, eu lembrava da primeira prova do módulo passado, antes de fazer covardia nessa, viu? Eu vou fazer covardia? Eu não faço covardia. Não. Olha o Paulo debochado. Hã? Debochado. Não é, Aline? Eu também acho. É o quê? Professor, Oi. vamos revisar os conteúdos que vai cair na prova? Vou revisar, vou começar agora. Ah, beleza. Ô, Paulo, mas você vai colocar lá no Glassroom, né? Vou colocar separadinho para vocês, tá? Ah, tá. Mas, ó, lembrando, a gente vai começar agora, ainda tem mais 2 semanas de revisão, tá? Então, vai ter bastante revisão. Façam as atividades que eu vou fechar elas, tá, gente? Não deixe de fazer, não, principalmente a pontuada. E a NP, né, que já está disponível para vocês. Quem não fez a NP está lá disponível, tá? Então, ó, relações ecológicas, né, aquela introdução que a gente começou lá. Nós começamos uma outra aula, mas a gente revisa na semana que vem, mas vamos lá. Ó. As relações ecológicas são as relações, né, entre os seres vivos, né, de espécies diferentes ou de espécies iguais entre si, né? São as relações que acontecem o tempo inteiro, né, continuadamente, que existem e continuarão existindo, né, para que haja a sobrevivência de todas as espécies, né. A gente tem desde relações sem desconforto para nenhum dos seres, quanto relações onde um dos seres podem morrer, né, porque o outro ser pode se alimentar dela. Ou tem aquelas relações onde um tira benefício e o outro só toma prejuízo, né? Essas relações são as que nos interessam, que a gente está estudando, né? Então, ó, a relação ecológica é qualquer interação dos diversos organismos, né? Que constitui essa comunidade, que são genericamente denominadas de relações ecológicas.
A gente tem relações intra e interespecíficas. Intra, né, são espécies iguais e inter são espécies diferentes. Essas relações elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, tá? Relações intraespecíficas são aquelas de indivíduos de espécies iguais e inter de espécies diferentes. As harmônicas, pelo menos uma das espécies se beneficia e não há prejuízo para nenhuma. A desarmônica, uma ou ambas as espécies são prejudicadas. Deixa eu ver aqui. Relações harmônicas, né? Intra-específicas, intras, tem que pensar entre, né? Dentro, a gente tem colônias e sociedades, então são espécies iguais. Inter, né? São entre, a gente tem mutualismo, protocooperação e comensalismo, isso em relações harmônicas. Desarmônicas, intra, competição interespecífica e canibalismo, e inter, aí é que a gente tem competição interespecífica, predatismo, amensalismo e o que a gente está estudando aí, o parasitismo, né, que a gente começou a estudar pelos vermes lá. Ó. Esse aqui que interessa muito a gente, ó, né? Vamos lá. Colônia são associações entre indivíduos da mesma espécie e para que isso ocorra, elas têm que estar unidas fisicamente, podendo ou não conter divisão de trabalho. Só estão unidas, né? Exemplos são corais e caravelas. Já a sociedade são associações entre indivíduos da mesma espécie, organizados de modo cooperativo e não ligados automaticamente. Aí a gente tem sociedade humana, por exemplo, um tipo de sociedade, né? Sociedade dos insetos, abelha, formiga, vespas. Na sociedade de abelhas, as funções dos indivíduos são bem definidas, né? A gente tem que ter castas, como as outras relações. A sociedade é muito importante, inclusive, para os seres humanos, tá? Com essas divisões de trabalho que a gente tem, deveriam, né, funcionar de forma harmônica. Isso que é uma relação harmônica. Aqui eu tenho, né, a caravela, formando uma colônia, né? Tem o flutuador, os alimentadores, né, e os protetores, que tem essa parte urticária. Sociedade, ó, de abelhas, né? A gente tem rainha, né, operária, o zanganha, rainha, né? E aqui a gente tem as divisões de castas e cada um realiza um trabalho específico. Agora, interespecífico, espécies diferentes, né? Mutualismo, um exemplo, né? O líquen, as micorrizas, né? A micorriza se alimenta diretamente aqui, que são fungos associando com vegetais, né? Se alimentando aqui pela raiz. O fungo manda alimento para a árvore, que manda alimento para o fungo. E aqui, ó, os líquens é a associação de água com fungos, eles se protegem aqui, né? Unidos uns aos outros. Então, aqui parece que é uma coisa só, mas tem água e fungo. Mutualismo, né? É uma associação entre indivíduos de espécies diferentes, necessária para a sobrevivência de ambos, né? Exemplo, cupim e protozoário, o boi e algumas bactérias, o ser humano e algumas bactérias. Para que isso ocorra, né, isso é uma coisa essencial para a vida deles, para a sobrevivência. Então, é um mutualismo. A protocooperação é uma associação também harmônica, só que não depende da vida. Por exemplo, o pássaro palito aqui na boca do jacaré, ó, se o pássaro não entrar na boca para comer esses restos alimentares, o jacaré vive do mesmo jeito, como a vaca, né, com as garças comendo os carrapatos, ela vai viver, né? Agora, as interespecíficas. Funciona também. Comensalismo é uma associação, né, entre espécies diferentes, no qual uma espécie é beneficiada sem causar prejuízo à outra, só uma é beneficiada. A gente tem comensalismo típico e inquilinismo. O comensalismo típico, por exemplo, o abutre, que aproveita de restos das presas dos leões, por exemplo. O tubarão com a rêmora, né?
O tubarão com a rêmora, só a rêmora tem benefício. O tubarão, para ele, difere, né? Já o inquilinismo são relações em que uma espécie inquilina vive sobre ou no interior de uma outra espécie hospedeira, só que sem prejudicá-la, né? Os vegetais, a associação recebe o nome de epifitismo, né? Por exemplo, a bromélia, não prejudica. Que se prejudicasse, a gente teria um não inquilinismo, um parasitismo, né? Competição agora desarmônica, interespecífica. Dentro do próprio espécies iguais, né, a gente tem, por exemplo, brigando por território, né, brigando por parceira sexual. Essa competição interespecífica é importante para regular a quantidade populacional. A outra é o canibalismo, né, que é a relação no qual o organismo se alimenta de outra da espécie, né, da mesma espécie. Louva-a-Deus, aranha viúva negra, e por aí vai, né? Inclusive tem até humanos, principalmente indígenas, né, aqui no Brasil e fora, em alguns pontos, que praticam canibalismo. É da cultura deles, né? E a competição interespecífica pode ser disputa pelo mesmo recurso, né? Quando uma competição é muito severa, né, pode até extinguir um dos animais. E a introdução de espécies exóticas também pode ter um impacto grande nessa competição interespecífica. O predatismo, né, ocorre quando o organismo predador mata indivíduos da população, né, que são chamadas de presa para se alimentar. Por exemplo, leões e girafas, né, a onça, como, por exemplo, um roedor, uma paca, né? A relação presa-predador pode ser um fator também de regulação populacional, por isso que é importante, né? E o predatismo, ó, a gente tem aqui um guepardo, né? Tentando comer aqui um veado, né? Uma mariposa, um louva-a-Deus comendo aqui uma borboleta, a joaninha comendo os pulgões, né? A joaninha é interessante que ela é um inseto extremamente predador, né? Ela é muito predatória e carnívora, né? E às vezes quando as pessoas, quem tem plantação de fundo de quintal, tem uma hortinha, né? Quando vê joaninha, quer matar a joaninha, porque acha que a joaninha vai destruir as plantas. Ela não come a planta, ela come os pulgões da couve, né? Então, se você vê joaninha no seu quintal, deixa elas lá que ela está comendo os insetos ali, menores, tá? Então, isso é um predatismo. Parasitismo, que é importante para a gente, ó, são as relações na qual uma das espécies, o parasita, obtém nutrientes e moradia no corpo de indivíduos, né, vivos de espécie hospedeira. Por exemplo, a gente tem o endoparasitismo, ectoparasitismo e holoparasitismo. Endoparasitismo, o parasita vive no interior do corpo do hospedeiro, exemplo, protozoários, né, flagelados dentro do cupim. Por exemplo, outro exemplo, as plasmobicóides dentro do seu intestino, né? Quando o parasita vive na superfície do hospedeiro, é chamado de ectoparasitismo. Por exemplo, o piolho, o carrapato, a pulga. E o holoparasitismo, isso aqui é específico de planta, né? Planta parasita que obtém seiva bruta e elaborada às custas de uma planta hospedeira. Exemplo, o cipó-chumbo, que é diferente, ó, se nós formos observar, por exemplo, da bromélia, né? A bromélia, que é o inquilinismo, né? No caso, o inquilinismo do tipo epifitismo, ela vive sem matar a planta ou se alimentar da planta, ela vive lá, né? E também a gente tem o hemiparasita, que é a planta parasita que obtém somente seiva bruta às custas da planta hospedeira. Exemplo, erva de passarinho. O parasitismo também é um fator regulador de tamanho populacional. Geralmente, os parasitas não matam hospedeiros, pois eles vão depender desses hospedeiros para viver, tá? Agora, as relações interespecíficas desarmônicas, parasitismos que a gente falou. Ó, o carrapato, a taênia, a erva de passarinho, o cipó-chumbo, o pernilongo. O que interessa para a gente? Carrapato, que é uma artrópode, pernilongo, que é uma artrópode, taênia, né, que é um nematóide, né, inclusive um plateuminto, né, é um verme. E as relações desarmônicas
amensalismo, né? Também chamado de antibiose, uma espécie denominada inibidora, libera substâncias que impedem o crescimento e reprodução de uma outra, denominada mensal. Um exemplo, né, é a alga que provoca a maré vermelha, são algas pirrófitas, né, e animais marinhos. Ali ela pode inibir a reprodução de animais marinhos. Aí aqui tem algumas adaptações, né, camuflagem, mimetismo, né, que as espécies elas foram se adaptando para sobreviverem no ambiente que elas estão, né? Com cores diferentes e tal, para, né, esses sapos aqui, né, esses pererecos são extremamente venenosos e têm essa coloração para chamar a atenção mesmo, né? Já outras, ela se simula, né, que ela parece, por exemplo, com uma borboleta e vai ver, faz mal para o pássaro, né? A outra, simula que tem a cara de uma cobra, né? Simula uma folha, né? E assim vai. Isso é o mimetismo e como forma de sobrevivência desses animais, beleza? Gente, vocês têm alguma dúvida em relação às relações ecológicas? Tá tranquilo? Nenhuma dúvida. Então tá ótimo. Deixa eu falar para vocês. Não deixem de responder as atividades, né? A NP, vocês estão com dúvida na NP? Você fala do texto? Eu vou dar uma explicada para vocês que eu quero, também facilita para vocês. Só abrir aqui. Não é nada demais, não. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Eu dei um texto para vocês lerem, né? Falando a respeito da aderminose no Brasil, né? Que afeta 36% da população, né? Eu vou ler o texto, né? Tem aqui o local que eu tirei, né? Com base nos conhecimentos nossos, de vocês, né? Vocês vão redigir um texto respondendo essas perguntas. Quais situações, ações devem ser tomadas para evitarmos índices tão altos de contaminação pelos eumínios? O que a gente tem que fazer? Quais verminoses são mais comuns no Brasil e quais doenças elas devem provocar? Elas podem provocar, né? E explique o ciclo de vida das verminoses, né? Quais são os hospedeiros definitivos e intermediários? E qual o papel da equipe de enfermagem nesse enfrentamento? Somando isso, só fazer um texto, né? De vocês, não copiar de lugar nenhum, mas vocês podem pesquisar, né? E vou responder esse questionamento que eu estou colocando. Não precisa ser nessa ordem de pergunta, tá? Vocês podem ir respondendo ao longo do texto. Eu não coloquei limite de linhas, né, gente? Daí vai ficar a critério de vocês mesmo, mas um texto menos de 10 linhas não é um texto, tá? É uma frase normal, então faça pelo menos aí umas 30 linhas, tá? E vocês vão responder para mim se vocês têm até o dia 8/9, tá? Então, vocês têm aí um tempinho bom ainda. Após essa data, eu não aceito mais não, tá? Então, até agora, 3 pessoas enviaram, tá? Então, ainda tem 13 pessoas para enviar, então não deixem de enviar não, tá? E eu vou dar a devolutiva de vocês também nas atividades, inclusive a de vocês daqui a pouquinho vai estar disponível para vocês realizarem, tá? Então, na semana que vem, na próxima, nós terminaremos, né? Continuaremos a fazer essas revisões para a prova. E a prova vale 25 pontos e vai ser no dia 18, tá? Então, não faltem nem na próxima e nem na outra aula que nós faremos essa revisão, tá joia? Tem alguma dúvida? Vamos aproveitar e vamos falar agora. Tá tranquilo? Tá tranquilo, Paulo. Tranquilão? Então, tá ótimo, gente. Então, bom final de semana para vocês. Não se esqueçam de fazer essa atividade. Novamente eu falo. Elas vão ter só 5 dias agora para vocês fazerem. Após esses 5 dias vai ser fechado, tá? Aí vocês não vão poder responder mais. Além de fixar o conteúdo de vocês e verem, né, se vocês estão tendo dificuldade, as atividades elas contam com presença também, tá? Então não deixem de fazer de jeito nenhum, bom?
Ok. Beleza. Bom final de semana e até sexta que vem, se Deus quiser. Até. Boa noite. Boa noite.